Estamos começando mais um episódio The House Talks. Antes de mais nada, agradecer aos mais de 2.000 visualizações já no primeiro mês do The House Talks, Fernando. O número de seguidores do The House Talks, acho que está mostrando que vale a pena continuar, né? Incrível, incrível. 4 episódios, o primeiro mês já batemos mais de 2 milhões de visualizações. Cara, isso daqui é muita coisa. Aliás, você consegue imaginar 2 milhões de pessoas aqui, a população de Curitiba inteira. Então, se você quer que a gente continue trazendo assuntos bacanas, gente bacana para conversar, boa, dá uma força, se inscreve no canal, curta, compartilhe. E bota uma sugestão pra gente, porque a gente também quer saber o que vocês querem assistir, porque a gente vai trazer gente sempre do calão, é o calão dos convidados que a gente tem hoje também, né? Com certeza. Ô, Luciano, vamos lá. The House. Então, já para começar, começar quente já. Boa, vamos. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos começar. Você sabe cuidar do seu dinheiro? Pô, cuidar do dinheiro. É cuidar para manter, cuidar para ganhar, cuidar para não perder. É cuidar para quê? Pois é. Aliás, não é só dinheiro, é patrimônio também. E outra coisa, será que dinheiro é tudo na vida realmente? Será que só ter uma grande conta, uma conta gorda bancária é um sinônimo de sucesso, de realização? Tem tanta coisa hoje. Aliás, a gente está diante de dois especialistas na área de finanças, de patrimônio, de investimento, mas eles vão muito além disso, porque eles têm uma história e eles conhecem gente muito rica e eles vão contar para a gente como é que pensam essas pessoas. Como é que elas conquistaram? Aliás, a gente vai explorar vocês hoje, porque eu e o Luciano queremos sair daqui com mais dicas, ferramentas e conhecimentos para a gente também quer ampliar nosso patrimônio, né? E antes de apresentar nossos convidados de hoje, vamos agradecer ao nosso parceiro Cell Shop, parceiro do The House Talks. Então, Cell Shop, compras no Paraguai, compras de qualidade e confiabilidade. Visite a Cell Shop, procura lá o nosso amigo Jorbel, que você vai ter um atendimento todo especial. E com quem que a gente conversa hoje, Fernando? Olha só, a gente está hoje com o Emanuel MacLeod e também com o Juliano Ferreira. Eu prefiro, nesse momento inicial, só dizer que são grandes especialistas e pessoas que vivenciaram, já viram muita coisa na área de finanças e ajudam as pessoas a construir patrimônio, manter, preservar, e parece que vai até além disso. Mas aí vamos deixar que eles contem para a gente. E ele podia primeiro já começar querendo saber, e aí, o brasileiro sabe investir bem o seu dinheiro? Bem, vamos lá, Manuel, posso aqui começar? Vai Antes lá, de mais Geraldo. nada, Luciano, obrigado aí Bom, prazer. pela oportunidade e pelo convite. Fernando, né, uma pessoa incrível que a gente só tem que aprender todos os dias e conhecer, né, só no dia a dia para saber o quanto a gente vai aprendendo, né. Então a satisfação estar aqui junto com o Manuel. Obrigado pelo convite. Pela presença de vocês. Eu vou pegar o teu gancho, né? Eu acho que a gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou, né? Então sempre tudo que a gente faz, né? Então o objetivo, na verdade, quando a gente começou esse trabalho aqui em Curitiba, era trazer para cá algo que acontece, né? A gente tem muito isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, de buscar trazer as informações necessárias para as pessoas cuidarem do seu patrimônio. Aí, muita gente acha que vai ganhar dinheiro tendo um profissional. Não, a gente vai cuidar desse patrimônio. Então, acredito que a resposta aí para você, Fernando, é essa. Trazer para as pessoas que estão aqui, principalmente no nosso eixo, a oportunidade de como cuidar do seu patrimônio. Mas o brasileiro sabe investir bem. A gente cuida. Como é que é? A gente não é médio, porque a gente ouve falar que o brasileiro é ansioso, a gente quer tudo para ontem, até tem diferenças de gerações, não tem, Luciano? Sim. E aí? A gente tem alguma coisa assim que é da nossa porque, cultura? Na realidade, quem tem muito dinheiro, talvez seja mais fácil administrar esse dinheiro e talvez seja mais fácil investir e multiplicar. Mas aquela pessoa, aquele cidadão comum, né, o trabalhador, esse trabalhador ele consegue se planejar, ele consegue planejar, fazer um planejamento financeiro de forma que ele possa ter uma vida mais confortável no futuro. É possível. Eu acho que o mercado, nesse ponto, mudou muito, né? Essa coisa de cuidar do patrimônio era coisa dos muito ricos, né? Uma cultura de famílias ricas. E de 20 anos para cá, o Brasil, né? O mercado no Brasil se transformou, né? Com essas empresas que chegaram,
corretoras que trazem essa facilidade do investimento. Quer dizer, a tecnologia também trouxe isso para a gente. Hoje você aqui na ponta no seu celular, na ponta dos seus dedos, você cuida do seu dinheiro, vê como é que está, tudo online. Isso não era assim. Antigamente exigia uma estrutura muito grande para você cuidar de patrimônio. Hoje você, com o seu app no seu celular, você consegue cuidar do seu patrimônio. O que aconteceu foi que o fator humano ele nunca é eliminado nisso, né? Então, as pessoas ganham dinheiro, né? Sabem ganhar dinheiro, mas não sabem cuidar daquele dinheiro, não sabem como preservar. E muitas vezes só se pensa em rentabilidade, só se pensa como que eu ganho mais, né? Eu costumo dizer que eu não estou aqui para fazer você ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro com o seu trabalho, você ganha dinheiro com a sua empresa, você ganha dinheiro com a sua profissão. A gente preserva o seu dinheiro. E preservar o seu dinheiro e fazer ele aumentar significa cuidar da sucessão do seu patrimônio, cuidar da parte fiscal do seu dinheiro e cuidar das suas aplicações. Por que não adequar a sua, vamos dizer assim, o seu perfil aos seus investimentos, né? Muitas pessoas, às vezes, por ganância ou por falta de informação, querem ganhar, querem pegar aquele dinheiro que eles ganharam com o trabalho deles e multiplicar, e falar, não, agora eu vou lá naquele escritório de investimento, eu vou lá naquele guru e vou multiplicar, eu vou ficar rico. Não, cara. Eu não conheço ninguém que ficou rico dessa forma. Você ficar rico com o seu trabalho, você ficar rico com a sua profissão, e aí, sim, você vai ter um profissional que vai te ajudar, que vai estar do seu lado, que vai te dar os melhores caminhos para que você consiga preservar isso de forma... Então, assim, no Brasil hoje, eu não diria que as pessoas não sabem cuidar do seu dinheiro. Eu diria que a gente é um mercado ainda, vamos dizer assim, muito novo, né? Você vai para economias mais avançadas, isso já é uma cultura que é bastante já disseminada. Mas será que falta educação financeira, por exemplo, na base, educação financeira nas escolas? Falta. Por que você... Vamos lá, vocês hoje, nesse momento, se tornaram as pessoas que vão fazer o planejamento educacional como política pública do país. O que vocês ensinariam? O que vocês colocariam no currículo? O que competências que um estudante teria que saber antes de chegar no ensino médio? E eu queria outra pergunta. Aquele que terminou o ensino médio, o que ele teria que saber? O que vocês colocariam primeiro? Eu acho que até os adolescentes, até o início. Do ponto de vista financeiro. O Emanuel pode complementar aqui, mas eu gosto de dar muitos casos, né? A gente pega muitas famílias que chegam hoje para pedir que a gente oriente os jovens que estão começando a ganhar seu primeiro salário, o que vai fazer. Normalmente vai lá comprar um celular, já quer comprar um carro. E a gente acaba percebendo que falta essa educação financeira. E eu até passo o convite para quem está assistindo, buscar sobre o assunto. Porque às vezes a gente conhece e a gente tem, como diz o Emanuel, está na palma da mão e a gente não pesquisa. Então as pessoas realmente não têm a educação financeira lá na escola, em casa. Mas assim, eu vou ser bem objetivo para saber como é que você pensa. Eu estou planejando como é que vai ser a partir de hoje no Brasil. Aliás, vou dividir para você a sugestão aqui da pergunta. Um aluno que está no ensino fundamental, o que ele tem que terminar o ensino fundamental antes de ir para o ensino médio? Que tipo de noções de dinheiro ele deveria ter e que a escola deveria estar ensinando e não está ensinando? Vou dar uma básica aqui, tá, Manu? Daí você complementa. Vou dar um exemplo muito simples de hoje em dia para quem está começando. CDI. As pessoas falam, olha, eu estou ganhando hoje 100% do CDI. O que é o CDI? Eu estou investido lá no CDI. Eu comprei um CDI. Como é que você explicaria isso? Como que explicaria isso? Vamos imaginar os principais bancos hoje, né? Nós temos aí Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. No final do dia, né, pelo Banco Central, é obrigado a estar zerada essa conta, né? Então, vamos imaginar lá, né, os nossos pais, né, que chegava... Transferência entre bancos, é isso? Exatamente. Nós chegávamos no final... Eu gosto da história dos pais, né? Meu pai, minha mãe, no final do dia, ia lá no banco, na caixa, depositar lá na loja do comércio, sobrava lá R$2.000. Ia lá, entrava na fila. Então, vamos imaginar que na caixa, naquele dia, se recebeu muito mais do que se emprestou. E no Santander, no Banco do Brasil e nos outros, foi feito um empréstimo para a compra de um carro, de um imóvel, e saiu mais dinheiro. No final do dia, a Caixa, tá, que recebeu mais dinheiro, tem que emprestar o dinheiro para aqueles bancos que
Mas negativos. no fim do dia não sai um caminhão com dinheiro. Não, é através do sistema. Através do sistema existe do pica-pau. um depósito interbancário. Então vai isso, acontecer ok. um certidão de depósito interbancário vai cobrar uma taxa. Isso que é o... A Selic que todo mundo escuta aí, é isso. O cupom vai dizer que está 15%, vai dividir, vai saber quanto que é aquele percentual do dia, e aquela taxa, que é 100% daquela taxa, está se passando de um banco para outro. Então hoje, quando a gente busca 100% do CDI, Luciano, é para dizer o seguinte: eu estou emprestando dinheiro, estou ganhando a mesma coisa que o banco está ganhando com outro banco. Então quando você consegue uma taxa de 101, 102, você está ganhando um pouco mais do que o banco um entre o outro. Então isso é uma questão Que básica. poderia estar sendo ensinado. Sim. Eu acho que eu vou antes, né? Assim, o que é juros? Aham. Como que eu, assim, se eu aplicar o meu dinheiro, eu ganho mais dinheiro? Como gastar menos do Sim. que se ganha? É esse o ponto que eu queria Levar chegar. essa cultura, assim, Isso. se isso fosse intensificado nas escolas, a gente teria uma população mais preparada. Eu vou pegar um exemplo doméstico. Os meus filhos, todo o dinheiro que eles ganham, eles têm que guardar 20%. É obrigado. Esse era o ponto que eu queria chegar. Eu acho que esse Esse é o como ponto. eles se complementam, né? Ganhou o Sabe dinheiro da que vovó, ganhou E- 10 reais da esse vovó. é o ponto que eu tudo queria bem. chegar, R$2. justamente. Eu queria chegar nesse Vai ponto, pensar, justamente ele que... tem que saber fazer essa conta. Só que tem outra coisa, não dá para botar no cofrinho só, né, Luciano? Então, mas eu queria chegar num ponto antes, Vamos que era lá, ponto exatamente antes. esse. Primeira coisa, na realidade, assim, eu acho que menos. passa por hábitos. Sim. Né? Antes ainda da gente falar no que, como e tal, eu acho que tem que... Primeira coisa, a questão é mudar ou apresentar uma cultura de hábitos. Sim. Então, quais seriam esses hábitos básicos que qualquer pessoa, não só uma criança, mas um adulto, em qualquer momento de sua vida, precisa aprender alguns hábitos, então, para construir isso, para construir uma vida mais confortável, uma vida financeira mais confortável. É isso, eu acho que eles têm que primeiro entender que se eles gastarem mais do que eles ganham, eles vão ficar negativos. Perfeito. Se você ficar negativo, você vai ter que pegar dinheiro em algum lugar, e isso tem um custo, isso E a vai maioria aumentar. das pessoas hoje estão endividadas, né? Então, Estão as famílias endividadas. estão Você tem endividadas. aí o cheque especial do banco, Sim. onde a grande maioria dos brasileiros se endivida. Por que os Sim. bancos no Brasil dão muito lucro, né? Porque o brasileiro, por falta de cultura, por falta de educação, por falta desse básico, Recorre muito. ele recorre muito a dinheiro isso. do banco. Sim. Entendeu? Então, Mas aí que tá, a questão da educação. É educação. Você tem podia que vir transformar lá essa do realidade. berço. Como que você... Cara, você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que saber o que é juros. Você tem que saber calcular percentual. Cara, meu filho de 8 anos sabe quanto é que é 20%. Tem que saber. Isso que é Entendeu? fundamental. Isso tem que Ele ter tem na 8 anos. Então vamos lá. Primeira Tá na dica, a escola. dica básica, a primeira coisa é gastar menos do que ganha. Esse é o ponto. Isso. Tem que ter superávit. Tem que ter superávit. Então não importa se a pessoa ganha 2 mil por mês ou 100 mil por mês, Não importa. ela não pode gastar mais Não do que importa. ela ganha. Exatamente. Eu achei Depois muito ela vai boa. ter um superávit. O que ela faz com isso? Não, mas aí tem a questão que ele comentou, Luciano, que eu achei genial. Habitue-se desde pequeno, não sei que idade tem seus filhos, mas desde que idade? Desde muito pequeno já dá para habituar a você preservar, guardar 20% de tudo que ganha. Sim, A tua regra é Eu essa. achei boa essa- uma essa regra, foi a segunda. uma regra Legal. que você Uma vai regra que criar. você tem, pô. Eles entenderem que Você você ensinando não a pode poupar. trabalhar para o dinheiro. O dinheiro trabalha para você. Tem um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que Sim. é totalmente... Sim, Todo, clássico. assim, aprendeu a ler? Toma aqui, meu filho. Sim. Lê isso tudo aqui. Entendeu? Isso aqui vai ser importante para você na sua vida. Sim. Então, assim, como que eu faço o dinheiro trabalhar para mim? Como que, sabe, isso é importante, porque isso vem da cultura de você guardar dinheiro, de você investir, de você fazer o dinheiro para te dar conforto lá na frente. Enfim, e aí acho que precisa dessa educação do berço ali, acho que a gente vai criar, eu acho que hoje a gente tem um acesso à informação infinitamente maior do que tínhamos Claro. antes. Né? Quando que a gente ia poder, num podcast desse aqui, estar falando de falando sobre finanças, isso, claro. atingir aí 2 milhões de pessoas que muitas vezes, né, não tem a menor noção do Sim. que fazer com o seu dinheiro. Não, e a Sim. complexidade aumentou demais, porque hoje em dia a gente tem... você pode investir na China, você pode investir em moedas, Global. sei lá, Bitcoin, não sei o quê. Quer global, dizer, é global. você pega os fundos imobiliário, quer dizer,
é muito mais complexo. Parece que cada vez vai ficar mais dependente de um profissional que nos ajuda a tomar as decisões. O especialista. De uma forma, né? Esse é o papel. Ele já me passa o cartão dele aqui. Esse que é o especialista. Mas vamos voltar um pouco na conversa. Não precisamos acelerar tanto essa conversa. Podemos perder, já que vai para o cartão de visita. Nós temos que aproveitar que nós estamos falando com milhões de pessoas. Sim. Aproveitar que eles estão aqui a experiência para a gente passar isso para a pessoa comum. Para a pessoa comum, porque a pessoa pode estar, de repente, assistindo e está pensando, mas isso não se aplica a mim porque eu ganho pouco, e é óbvio que eu ganho pouco, eu gasto tudo porque a minha necessidade é gastar tudo. Necessidade de trocar meu iPhone todo ano. Né? Só que assim, então claro que é muito mais difícil quando você, de acordo com quanto você ganha e com a tua realidade, a pessoa pode paga aluguel, quem vive de aluguel, quem vive de pagar, sei lá, financiamento do carro, parcela não sei do quê. Então e essa coisa do consumismo, essa limitação. Claro, então é lógico que é mais difícil para a pessoa que ganha menos e que utiliza boa parte do seu ganho para pagar basicamente a sua subsistência, ela economizar. Então aí é que está a diferença. Uma sacada, Como é que esta pessoa faz para entender primeiro, sair desse ciclo, que até no Pai Rico, Pai Pobre ele fala do o ciclo dos ratos, não era isso? E começar a ter uma vida pouco mais próspera, mesmo que seja a longo prazo, mas que ela possa sair de uma situação de hoje para uma situação amanhã mais confortável, né? Então, eu acho que se aplica a todos, né? Assim, eu acho que não importa o quanto você ganha, obviamente. Você vai ter despesas, né? Eu costumo dizer que custo é que nem unha, né? Se não cortar, ela cresce. Sim. Né? Então você vai ali. Então você tem que ter essa cultura. O brasileiro, ele tem que entender que, mesmo ele ganhando R$1.000, ele vai poder, ele tem que conseguir encaixar a vida dele dentro de um negócio que ele vai guardar um pouquinho, porque as pessoas sabem, mas aí eu vou guardar R$100 por mês? Vai guardar R$100, R$100 dentro de 1.000, são 10%, 10%. E aí entra o milagre do juro composto. Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, não existe tamanho de patrimônio para que você faça isso. Perfeito. Não é simples? Não, a gente tem problemas, né? Você tem, enfim, inúmeras coisas que podem te... Mas tem que se criar essa cultura. Né? Então, quando você vem da escola, quando você vem lá do berço com isso, é muito mais fácil você se adaptar do que você conviver, ou ser um perdulário, né? Você não saber de onde vem o dinheiro, não saber como que aquilo acontece. Acho que isso A gente normalmente tem o hábito logicamente por desejo e por pressa, muitas vezes de atropelar as coisas. Então, por exemplo, a gente tem o hábito de financiar a compra das coisas, né? Financiar porque, mas a pessoa não faz a conta de quanto custa, né? O quanto ela vai pagar de juro, ela faz a conta de qual é o valor da prestação. Então, cabe no meu bolso eu comprar o carro em 50 vezes, em 60 vezes, não importa que no final eu teria pago 2 ou 3 carros. A parcela cabe, né? Tem até uma coisa cabe que eu a parcela saber, no meu bolso, né? Que assim, você vai hoje numa loja, vai fazer uma compra e a loja te oferece, no cartão de crédito você pode pagar em 4 vezes sem juros. Que conselho vocês dariam? A gente usufrui desse benefício de pagar, porque afinal o custo do dinheiro hoje, com 15% ao ano da Selic, vale a pena pagar? Ou eu estou me endividando? Vamos considerar que eu pago sempre à vista a fatura do cartão integral. Eu aceito essa proposta? Fernando, qual que é o benefício? Legal essa tua pergunta, porque disso? eu gosto muito de pensar o que está sendo falado aqui para criar uma linha de raciocínio. Vou pegar um pouco do que o Emanuel falou e um pouco da tua pergunta e da provocação. Primeiro, custo é salário, então cortou custo é salário. Então, a primeira dica aí, Luciano, custo fixo e custo variável. Você que está assistindo aí, coloca no papel o que é custo fixo. Todo mês eu como, todo mês eu me transporto, né? Agora, de vez em quando eu dou um presente, isso é variável. De vez em quando eu faço uma viagem. Tomar um cafezinho. Então, se você separar e jogar só para o custo fixo, Venha no The House assistir um show de humor. E tempo, né? A tríplice sempre, tempo, né? Custo, né? E rentabilidade, o retorno. Então, você vai olhar para essa tríplice. Então, a primeira dica, eu acho que é aí. Faz a planilhinha. Pô, isso é legal. Pode ser um papelzinho. Primeira coisa, gastar menos do que ganha.
Segunda coisa, montar uma planilhazinha. Custo onde você fixo, coloca custo que... teus custos fixos E ali, olha isso no que são prazo. teus custos variáveis. Pelo menos e tal. saber o que você... Perfeito. Quanto Pra você onde o dinheiro gasta. vai. Assim. Perfeito. É normal Ter você Às vezes você controle. descobrir Quanto que que tá gastando muito. quanto Exato. que você gasta por mês? A maioria das pessoas não sabe te Não dizer. sabe. É verdade. E olhar Só isso. sabe que o dinheiro acabou. O mês continua e o dinheiro acabou. No dia 15 o dinheiro acabou. E aí, Luciano, verdade. se você faz esse controle e acompanhamento, olha para os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, chega em dezembro, põe no papel, ó, esse ano agora eu vou mudar e vou chegar no final do ano que vem Sim. de uma forma diferente. E com o tempo você vai melhorando, não vai ser do dia para noite. E aí, encaixando a resposta, eu vou dar um exemplo porque o Manuel não falou aqui, até para quem está assistindo, os filhos do Manuel, uma tem 15 e outra tem 8. A minha tem 14, vai fazer 15. Coincidentemente hoje, eu vou dar um exemplo aqui, porque acho que vai caber para muita gente. Minha filha me liga, Manuel. Pai, guardei R$370. Do dinheiro do vô, dinheiro da mãe, dinheiro teu, e eu quero comprar 8 livros. Eu entrei aqui, ela entrou lá, pesquisou 8 livros para buscar, né? Ela bora ler e tal. Você pode fazer um favor? Eu não quero ir no banco, eu te dou o dinheiro, você pode comprar para mim? E se o senhor assina lá o Amazon Prime, tem um desconto. Só hoje, só vale hoje. O merchandise. Mas é Amazon Prime. É hoje, mas para quem vai assistir, talvez já tenha passado. Então tá, tudo bem. Tá tudo Enfim, certo. entre lá. Aí entrei. Né? De 370 que ela tinha, né? Ela viu que ia dar lá 352. Eu entrei e tal, pesquisei e mandei para ela. Falei, deu 333 com desconto. Filha, então vou dizer o seguinte: Conseguiu um desconto para ela. conseguimos um desconto que já ganhamos. Ela falou, ganhamos tanto. Só que nós vamos parcelar. Pai, por que parcelar? Olha, veja bem. Eu fui explicar para ela. Todo mês tem os juros. Esse dinheiro nós vamos aplicar. Você vai trazer esse dinheiro, nós vamos aplicar junto. Nós vamos lá no banco. Eu Cara, quero olha ensinar. que lição importante pra gente. Nós vamos lá levar pra vida. aplicar esse dinheiro, porque todo mês vai te render mais ou menos 1% e pouquinho, porque tem juros hoje. O dinheiro, todo mês, ele vai perdendo um pouquinho ali de valor por inflação e tem uns juros ali que vai começar a corrigir isso daí. E esses 333, nós vamos fazer o cálculo juntos, vai custar ali pra gente 312, 315 reais. Sério, pai, mas eu vou parcelar e vou ganhar dinheiro? Então hoje, e pegou isso daqui de um exemplo, né, que ela economizou ali 60 reais. Claro. Que ela já... Quer sem dizer, precisar cortar na realidade, preço à vista, parcelado sem juros. Desparcelado, sem juros. Lógico, é o que eu falo sempre. Né? Ganhou um Respondendo livro a sua mais. pergunta. Tem desconto à vista? Tem desconto? Sim. Entendeu? Essa é a pergunta Quanto que tem que ser feita sempre. esse desconto à vista? Eu posso pagar em 5 vezes. Você vai me dar 5% de desconto? Olha, 0 a 0 quase, né? Porque o dinheiro rende ali, né? Então, tá, mas ok. Acho que eu zerei essa conta ali. Exatamente. Né? Agora, não sendo, você tem que parcelar. O que acontece muito é que as pessoas vão acumulando parcelas e aí se descontrolam. Aí uma planilha resolve. É isso mesmo. Né? Assim, tudo é uma questão de educação. De como o cartão de crédito pode ser o seu maior aliado se você souber utilizá-lo. Sim. Entendeu? Ele pode ser o seu maior aliado, agora ele pode ser o seu maior inimigo. Entendeu? Então, assim, eu falo, é parcelado sem juros? Eu acho que tem que parcelar. Né? Até porque faz sempre uma choro um faz desconto à vista. milhagem, tem os benefícios. Exatamente. Também, Tudo que meus filhos me pedem, eu choro um desconto. Mas não pode ser, portanto, eu quero que eles tenham isso. Sim. Mas Luciano, olha que coisa legal aqui. Você, além de uma situação como essa, como uma compra que o Juliano falou, você vai lá e explica ainda, diz assim, olha, já pensou se a gente faz isso, aquilo, no final de 6, 8 meses, você vai ter um livro a mais, porque você entendeu como é que o dinheiro funciona. Sim. Viu a importância de aprender algumas coisas que a gente acha tão chato, às vezes, né, quando está na escola? Com certeza. Genial. Agora, sim, tem muita gente que conquista um patrimônio de uma maneira, assim, rápida, porque tem muita competência, capacidade, o que for, mas a inteligência emocional da pessoa às vezes não acompanha a capacidade dela ganhar dinheiro e ela, na mesma velocidade que ganha tudo, ela acaba perdendo tudo de novo. Vocês já viram isso acontecer algumas vezes? Olha, sim, a gente está nesse mundo aí, né, há mais de 20 anos e aí lidando com pessoas muito ricas, umas nem tanto, com todo tipo de pessoa, né, as pessoas que saíram do nada e começaram a ganhar muito dinheiro do dia para o outro. Você tem vários exemplos, atletas que não procuraram uma ajuda financeira e quebraram.
Porque ganhou muito dinheiro, gastou muito dinheiro. Quando você diz ajuda financeira, no sentido de um profissional para ajudar a gerenciar, profissional para ajudar o patrimônio, a cuidar a renda. daquilo. Exatamente, para ensinar para ele que talvez ele o valor do dinheiro. o valor do dinheiro. Atletas que principalmente jogadores tempo. de futebol, são exemplos Exatamente. clássicos disso, né? A gente tem, Você pode também, os profissionais liberais. O médico não tem tempo. não tem. Ele não tem Eu tempo. brinco que médico não sabe fazer conta, né? Então eles vão é o cara que ganha muito dinheiro e tal, mas também quanto mais ganha, mais gasta, gasta. enfim. É aquela história que o Juliano puxou, é a questão de tem que ter alguém para te ajudar. É aquela frase que eu falo, que você fala assim, você sabe comer? Sabe, né? Claro, Sim. a gente sabe Quem não comer. sabe comer, né? Claro. Não sabe Comprar comer. comida, Sim. comer, pedir no Agora, restaurante. quando você quer ficar bem e tal, você vai lá na nutricionista, né? Sim. Porque ela vai balancear a tua comida, ela certeza. vai fazer. Então, assim, você sabe ganhar dinheiro. Se você me procurou, você sabe ganhar dinheiro. Né? Você ganha o seu dinheiro, você quer investir o seu dinheiro. Né? Então, assim, você está procurando um profissional para te ajudar a fazer aquilo. Porque eu costumo dizer o seguinte: o cara que ganha dinheiro, o cara que é um cara bem sucedido, muito bom lá no negócio dele, na profissão dele, no que ele faz, ele tem uma tendência a achar que ele é tão bom que ele também sabe cuidar do dinheiro dele. Sim, é como verdade. se eu fosse lá no médico e falasse assim, pô, cara, tô com isso. Aí o cara fala pra mim, não, ó, você tem que tomar isso. Eu vou lá pra ouvir ele e seguir as orientações Claro. dele. Então, né, Sim. não quero saber, eu não vou entrar no Google pra saber se o cara, mas eu podia tomar esse remédio aqui que era melhor. Você pode até escutar uma E se segunda tá no opinião. Google, é verdade. Né? Porque ele tá com- Olha Entendeu? só. Então, assim, Que loucura você tem que dessa. ter essa cultura de ter um profissional, de ter alguém olhando, de ter alguém fazendo. A gente não tem isso, Não, né? verdade. Assim, hoje, acredito que esse mercado já é um mercado muito mais maduro, Sim. e etc., com o número de assessores, o número de planejadores financeiros, gestoras, etc. Eu falo que Já eu existe brinco um que mercado mesmo. quando a gente começou esse negócio, tu olhava para o lado e falava, cara, quem é que eu vou ter aqui de cliente que vai ter X milhões para investir? Cara, é muito E aí eu pouco, quero pegar esse gancho para entrar na MacLeod. né? Uhum. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que começou isso e o que a MacLeod faz exatamente. Então, eu fui um cara que sempre teve muita curiosidade em como cuidar do dinheiro, né? Eu via meu pai... meu pai era um empresário, né? Que começou do zero, então ele construiu o patrimônio dele e eu sentia que ele não era um cara que sabia cuidar do patrimônio. Ele entendia muito do negócio dele, ele entendia muito do que ele fazia. Ele Sabia ganhou ganhar muito, dinheiro. Sabia ganhar dinheiro, Uhum. mas ele não sabia cuidar daquilo. E aí você começa a acessar nos bancos, né, essas frentes, né? Mas isso só existia, principalmente nessa época no Brasil, para os caras muito ricos, né? Que não era o meu caso, era um cara, né? Meu pai era um empresário bem sucedido, mas não eram das famílias milionárias e tudo mais. Então, eu via que ele tinha dificuldade, às vezes, eu, muito curioso, comecei a cuidar daquilo, olhar para aquilo e querer entender disso. Segui a minha carreira que não tinha nada a ver com finanças, eu era da área de tecnologia, né? Mas como eu fui guardando meu dinheiro, fui querendo aprender a cuidar daquilo e tal. Chegou um determinado momento, eu falei, cara, quer saber? Eu não quero mais cuidar de tecnologia. Eu fui mordido pela mosca azul aqui das finanças. Eu vou começar a cuidar do meu dinheiro. E aí eu peguei, pedi demissão, aluguei um escritório, né? Uma sala de 20 metros quadrados. E eu ia pra lá todo dia, cara. De manhã eu acordava, botava minha roupa, ia lá ver notícia, ler, entender, estudar, cuidar daquele meu pouco dinheirinho ali. Eu ficava no meu pai, pô, pai, me dá um pouquinho desse teu dinheiro aí pra eu cuidar aqui e tudo mais, né? Você só ganha isso com o tempo, né? A confiança. Eu costumo dizer que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? Quando eu ia no bolso, eu falava qualquer coisa do meu pai, quando eu ia no bolso, ele... né? Tinha uma ratoeira, um escorpião no outro. E aí eu fui começando, aí eu tive acesso, né, a alguns family offices que cuidavam de patrimônio, e aí eu falei, pô, cara, será que eu posso, com o meu pequeno
dinheiro aqui, cuidar do meu patrimônio e tal. Os caras ficaram meio assim, falei, pô, mas eu sou estagiário, eu posso tirar xerox, eu posso, né? Quero aprender. Eu quero ficar aqui. Então eu ia para São Paulo, ficava uma semana em São Paulo, dentro do Family Office. Family Office, quer dizer, começando como office boy. Chegando no Family. Eu era lá, eu devia ser o menor patrimônio dentro do Family Office, né? E eu tava lá querendo aprender o que aqueles caras faziam. Certo. Com aquelas famílias muito ricas e tudo mais. Então eu voltava com aquilo, né, na minha cabeça, querendo arrumar uma forma. Obviamente eu tinha que ganhar dinheiro também, né? Porque não dava só para cuidar do meu pouco dinheiro. Então eu empreendendo, e ganhando e cuidando. E aí quando você vai para um lado desse, você começa a ser assediado pelos seus amigos. Pô, cara, o que você tá fazendo? Sim. O que você tá fazendo agora? Eu falei, não, Sim. cara, eu tô no meu escritório ali. Pô, mas cuida do meu dinheiro. Eu falei, cara, não é assim, né? Não... E aí, nisso, surge a MacLeod. Eu falei assim, quer saber? Acho que eu vou montar um negócio para cuidar para fazer isso, né? Para efetivamente isso virar um negócio. E aí, eu me junto com um amigo de infância, que nesse momento estava trabalhando numa instituição financeira. Ele falou, pô, cara, vamos montar um escritório e tal. Eu falei, cara, mas eu queria ter um escritório com essa pegada de ajudar o meu cliente a montar o patrimônio dele, a crescer o patrimônio. Eu não queria única e simplesmente levar como a gente vê, né? Não, vem aqui, eu vou te deixar rico. Vem aqui que eu vou arrumar a melhor ação, vou investir, você vai botar 10 e vai ganhar 50. Cara, eu não conheço nenhuma história feliz. Certo. Né? Assim, de longo prazo, agora, né? de curto prazo, investimento longo prazo. Exatamente. Não existe Entendeu? milagre. Curto prazo Não pode existe encontrar milagre. alguma coisa que funciona, Claro. mas... E aí, é sustentável? Sim, Encontra com essas certeza. pessoas depois de alguns anos, vê. As estatísticas não conheço. Não conheço. Olha que eu estou no mercado financeiro. Isso é bom para vender curso. Exatamente. Vender mentoria. Tem gente. Agora eu sou trader. Ganho dinheiro, não quero diminuir. Acho que existe inteligência, existe estudo por trás disso e tal. Mas eu não conheço. Sim, não tem caminho curto aí. Não tem. Acho que o cara vai ganhar no longo prazo, Sim. acho que o cara vai, né? Enfim, ele vai conseguir ter uma leitura do mercado, mas ele vai ganhar dinheiro no longo prazo. Perfeito. E assim foram feitos, vamos dizer assim, né? Os tijolos da MacLeod ali. Cara, vamos crescer. Então a gente foi devagarzinho, foi crescendo, foi trazendo os tributária também? Oi? A parte tributária também. Então, aí você entra na parte tributária, na parte sucessória, assim, quantas famílias eu vi acabar com o patrimônio numa transição, onde morre o patriarca, a matriarca. Aliás, até gostaria de pedir para você explicar para o nosso público o que é um family office. Acho que esse é interessante para quem não sabe, para quem não conhece, o que é um family office. E será que todo mundo vai ter que um dia contratar Quem sabe? um serviço de family office? Então, eu acho que a figura do family office no Brasil hoje já é algo mais acessível, mas não tão acessível. Acho que... Vamos falar de volume, né? Sim, acho que assim, a partir de R$1 milhão, eu acho que a pessoa já pode ter. 1 milhão de capital, de patrimônio. Não, de patrimônio investido. Não estou falando de patrimônio imobilizado, né? Porque, assim, hoje, praticamente, com o preço dos imóveis, muitas pessoas são milionárias, né? Você, beleza. Você tem um apartamento de 1 milhão, mas você tem R$10 na conta. Mas, ok, pode ser uma vertente. Mas eu falo assim, com R$1 milhão disponível para investir, eu ela já acho precisa que de uma orientação. porque você precisa pensar na sucessão disso, você precisa pensar na carga tributária, você precisa pensar se você é o único provedor da sua família, se cabe ali você ter talvez um seguro, se você... Assim, como que eu cuido desse patrimônio na minha ausência? O que vai acontecer com isso? Como que isso vai ser? Então, o Family Office, ele não cuida só do dinheiro. Ele cuida de você. Ele entende quais são os seus objetivos. O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Né? Como que você... Tem gente que quer... eu quero juntar dinheiro para, cara, viver o resto da minha vida na beira da praia.
Ok. É um Objetivo. É um objetivo. Aquele cálculo que as pessoas... Até existem as tais das planilhas na internet, tem essas Tem. planilhas. Para virar aí, milionário. quanto tempo eu demoro para juntar X? 1 milhão. Quanto Isso. tempo eu demoro para juntar 1 isso milhão? acontece, mano. Quanto eu preciso... E funciona- quanto eu preciso E economizar? aí Funciona você vai falar assim, direitinho mas na só planilha. quem tem 1 milhão vai procurar a gente? Não. Sim. Tem muita gente que começou agora que quer chegar em 1 milhão. Sim. E esse é o nosso trabalho, porque, aí complementando, já volto para o Manu, o Family Office nasce na década de 80 e 90, 1980 e 90, na família Rockefeller, lá nos Estados Unidos, que era o single Family Office, era uma família. Certo. E eles viram que esse método poderia replicar. Aí nasce o Multifamily Office, que o Emanuel lá atrás tem um Tino, isso falando há 20 anos atrás, lógico, hoje tem grandes Multifamily Offices aí no Brasil, e ele traz isso, não era uma novidade, mas que era uma oportunidade de dizer, por que as famílias... o Manu gosta de uma que o Manu fala, quem que você conhece que tem 20 milhões? É muito pouco. Com certeza. Agora, Não são muitos. quem que Põe pode no chegar? comentário aí se você é da família que tem 20 milhões. Exatamente. A família de 20 milhões eu tenho interesse de... Põe aí embaixo, escreve aí. É, escreve, põe o endereço já. Põe o pra ver o que vai Então, acontecer. assim, eu acho que o Emanuel, ele traz isso pra gente, quando ele traz isso pra Curitiba, que, né, que eu só tenho a agradecer, assim, que ele abriu a minha cabeça lá atrás, para olhar que a gente pode ajudar as pessoas a chegar ao seu primeiro milhão. O sonho das pessoas quando saem de casa é chegar no seu primeiro milhão. Pelo menos foi o meu. Né? Lá atrás eu falei, vou chegar um dia esse 1 milhão. Aí tem até tem o segredo, o livro Segredo, pra você escrever, né, $1 milhão, assim, e ficar olhando todo dia mentalmente, você que é psicólogo, mentalizar isso, né? Esse é o teu objetivo. Então, só para deixar claro, Luciano, não é só quem tem 1 milhão que procura a gente. Sim, Quem tem esse sonho, né, mano? A gente faz um trabalho, eu costumo dizer, que é o seguinte, esse mercado lá dos ultra ricos, o mercado já, né, atendido. Aí você vai para um middle, vamos dizer ali, onde os bancos atuam, os private banks e tal. Mas e o cara que está formando patrimônio? E o cara que tem ali, sei lá, seus 1 a 10 milhões, ele tá largado. Se ele morrer, a família vai perder 30% do patrimônio no inventário, né? Ele não sabe como fazer essa sucessão. Talvez não evolua. Esse cara pode ser um empresário lá, não é um mega empresário, mas é um empresário. A empresa dele pode ir pro buraco porque não havia um acordo de acionistas, porque não havia um planejamento sucessório dentro daquilo. Então, assim, o Family Office, ao contrário do que as pessoas pensam, olha para tudo. Né? Ele tá olhando para O você... Juliano até estava comentando esses dias comigo, até a questão da saúde. Né? Ele fala, o cara não se cuida de saúde, isso é uma coisa que pode ser um risco. Sim. O cliente chegou, né, acho que foi essa história que a gente começou, ele chegou, estava perfeito, montamos toda a estratégia, eu olhei para ele estava meio, né, igual eu, assim, meio pesadinho ali, eu falei, vem cá, quando que você fez check-up? Aí, enfim, eu liguei para a secretária de um amigo nosso que tem um hospital, falei, ó, fulano de tal vai te ligar aí, vai fazer um check-up. Ele, no outro dia, na semana seguinte, me ligou, falou assim, Juliano, pô, cara, obrigado. Porque eu não tinha parado para pensar, 3 filhos, uma esposa, uma família organizadinha, só que eu estava deixando de cuidar do seu maior bem, que é o seu corpo. E às vezes a família está totalmente dependente desta pessoa. O negócio está dependente, a família está dependente. Quer dizer, se algo acontecer com ele, o negócio desmorona e a família desmorona junto, porque não tem ninguém preparado para... Né? Então esse é um lado interessante também. Que tal a gente fazer algumas provocações Boa, que a gente pensa no Caldeirão, tem um caldeirão aí. O que é isso aí, Fernando? Fernando, como bom psicólogo, ele trouxe algo aí. Já preparou. A gente quer fazer um raio-x aí de vocês, mas com uma proposição de algumas frases que talvez tragam algumas respostas interessantes. Se você concorda, discorda, um comentário sobre elas, mas quem quer começar escolhendo o papelito? Vai, Juliano. Não se preocupe, não escolha muito que o papel vai te escolher. Né? Tá saindo... Ótimo, tá saindo, já o cara tá saindo 3 aí um livro do Fernando, ele sabe, depois você pode dar do livro, ele me mostrou escolhe o parágrafo aqui, eu tô mentalizado naquele parágrafo até agora, então ele vai vir algo aqui que vai ficar guardado. Leio aqui como que é? Pode ser. Tem muito rico que prefere manter o filho submisso e depende do que perder o controle sobre o patrimônio. Independente do que perder o controle sobre o patrimônio. Então, como é que é? Tem muito rico que prefere deixar...
Tem muito rico que prefere manter o filho submisso e dependente do que perder o controle sobre o patrimônio. Agora sim. Agora sim. Melhorei aqui. É porque estava aqui, tem um espaço aqui na frase. Aqui, Muita gente olhando, né? São mais de 2 milhões de isso. visualizações. Ficando... Manu, tímido. essa daqui eu sei que você tem uma resposta pronta. Vai aí. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho essa resposta. Essa eu digo porque tem alguns exemplos. Eu sou a favor de que os herdeiros eles saibam da onde veio esse patrimônio, como que aquilo foi conquistado, para eles estarem preparados para lidar com aquele dinheiro, né? Obviamente, isso é feito através de educação, isso é feito através de... Existe um family office, por exemplo, é um organismo que vai lá cuidar dos herdeiros, que vai fazer reuniões, que vai preparar aqueles herdeiros para cuidar daquele patrimônio, porque muitas vezes eu tenho várias histórias de clientes que falam assim, meu filho não pode saber de jeito nenhum, a minha mulher não pode saber de jeito nenhum que eu tenho. Mas por quê? Por que não pode? Como é que eles vão lidar com isso, né? Na sua ausência? Porque ninguém é imortal. Claro. Né? Então, assim, como que faz? Então, eu prefiro sempre ensinar, eu prefiro sempre ter uma relação muito transparente. É um tabu, né, Luciano? Sim. Tem muitas famílias que, tipo assim, os pais às vezes, me sinto exposta, de que os filhos saibam quanto que ganha, tudo, mas a proposta que você diz é exatamente que as famílias precisam conversar sobre isso, né? Como é que você vai viver dentro dos teus meios se você não sabe exatamente qual é a receita que você tem familiar? Para muito ou para né? pouco, para os dois extremos. Para os dois lados. Não, e perder o controle sobre o patrimônio, as pessoas têm esse né? Principalmente os mais velhos, né? Quando os filhos já estão meio que tomando conta do negócio ou assumindo ali posições. Assim, você não perdeu o controle. Você é dono do seu dinheiro até o último dia da sua vida. Você faz com ele o que você quiser. Pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas não custa nada você preparar os seus sucessores, não custa nada você preparar os seus herdeiros para receber aquilo. Se você decidir gastar aquilo tudo, né? Assim, é um desejo seu. Vamos lá, faz agora. Aqui, puxa aqui, deixa eu ler para você aqui, que você já vai se concentrado na resposta também. Vamos lá, Luciano. A maioria dos milionários não tem amigos. Tem dependentes emocionais e financeiros disfarçados. E aí? Milionário tem amigo mesmo, só tem interesseiro em volta? Me veio aqui, mano, uma história, não sei se vai encaixar bem aí, daquele filme Pretty Woman, da Julia Roberts com o solitário que o Richard Gere era. né? Então, eu acredito muito que as pessoas... Realmente existe, o mundo é feito de interesses, né? Lógico que alguns interesses são esdrúxulos, escusos, né? Escusos e alguns interesses, né? São legítimos, né? Eu tô aqui agora, conheci o Luciano há um tempo e, é uma honra, sensação eu ter um maior interesse de ser amigo, um cara, né? Sim. Acho que até a gente quer aquela média dos 5 pessoas, das pessoas que estão com a gente quem são as pessoas que a gente está ali. Então existe, né? Existe essa questão dos interesses, até vou dar um caso aqui, outro caso que eu vou me ver aqui, e eu posso dar o exemplo do Emanuel, se ele me permitir. Quando eu conheci o Emanuel em 2020, e o conhecimento que ele tem, e como falavam dele, eu imaginava o Emanuel, de verdade, de terno, sapato preto, lustradinho, maletinha. Faria Limer. Aí, dia 30 de dezembro de 2020, o cara pega um avião, né? E eu aqui, né, com um projeto, ele identificou através de uma pessoa em comum. Ele me chega de calça jeans, um tênis preto lá, camisa polo. E olha, hoje ele tá aqui porque tá frio em Curitiba. Tá? Meu uniforme é a camisa polo. Mas então, e aí o que isso talvez... Trazendo um pouco para a resposta, tentando fazer ali um comparativo. Acho que às vezes as pessoas se enganam
de repente, a imagem ou o que ela aparenta ter, ela está com um carro, ela está com uma casa, às vezes está com um carro lá que é financiado, um carro emprestado, a casa, a pessoa às vezes está lá alugada a casa, enfim, ganhou um pouco de dinheiro, quer ficar todo mérito, mas não é isso que importa, né? Então existe sim o interesse, e eu acredito que as pessoas mais ricas, existe uma frase, aí passando a bola aí para o Manuel, que é assim, o último grau da sofisticação é a simplicidade. Então acho que as pessoas mais ricas são as mais sofisticadas, são as mais simples. Então às vezes não é o que a gente tem, o que a gente ganha, né? Mas são o tudo aí. Então, eu acho que você não pode se eu queria fazer uma isolar, pergunta dentro disso aqui. O que é uma pessoa verdadeiramente rica para você? Acho que riqueza tem a ver com liberdade, né? Riqueza não tem a ver com o que o seu dinheiro compra, né? Tudo que o dinheiro compra, na minha visão, é barato, né? Porque as coisas mais caras da nossa vida não se compra com dinheiro. Acho que liberdade não se compra com dinheiro, salvo, né, algumas. Mas assim, saúde não se compra com dinheiro, família não se compra com dinheiro. Eu acho que uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Então, assim, o dinheiro, obviamente... Amigos verdadeiros não se compra com dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu acho que você não pode se isolar porque você tem um patrimônio. Eu acho que você tem que ter amigos, sim, tem que se relacionar e tem que aprender a selecionar, né? Tem que aprender a saber, né, com quem você está andando, porque eu acho que o meio acho que te transforma. E essa é a pergunta mesmo, né? Sim, que a gente fez no começo, que trouxe todas essas ideias e tal. E aí, Juliano? Puxa mais uma lá para lá. O Fernando hoje tá... Vamos ver qual que é. Não, 2 de cada um. Vamos lá, pode já que é comigo aqui. Lá, Luciano. Vamos lá. Que tal? Quem construiu patrimônio do zero é menos generoso do que quem herdou? É uma pergunta, né? É verdade ou construiu uma afirmação? Zero? E aí, essa é afirmação? Menos generoso, será? E aí? Será que é? Aí eu vou dar a minha opinião aqui, mano, e eu acredito, realmente, vamos por causa da base, a gente tá falando de educação financeira, vai ser sempre valores, vai vir da base, do teu pai e da tua mãe. Então, toda vez que você for falar qualquer coisa que reflete disso, e até engatando na primeira pergunta, aí eu tenho que dar o exemplo da minha mãe, referenciar aqui a dona Diva, né, que está sempre com a gente aqui, pelo menos comigo nos últimos 20 anos, quando ela partiu. Clica no gostei. Ela nunca falou pra gente o que acontecia. Então, quando ela partiu, né, e os valores que ela me deu foram esses que ela cuidava, que é respondendo aquela primeira pergunta, né? E a gente foi descobrir depois. Se eu não estou dizendo que eu deveria ter um family office, mas eu deveria ter uma pessoa naquela época. Isso que meu pai falecido também era bancário, né? Então eu fui descobrir coisas da minha família, que meu irmão que deve estar assistindo, meus irmãos que estão assistindo sabem. Isso, eles que vão ter que clicar no gostei para representar esse carinho da mãe. A gente não sabia. Cara, veja só, né, que muitas pessoas se partem das nossas vidas e continuam nos ensinando, porque tem amadurecimentos, insights que a gente tem. E só eu depois posso te falar em generosidade em cima dos valores, porque a minha mãe era uma mulher que vinha lá no interior de Ivaiporã, para visitar os tios aqui, mano. Talvez essa você não conhece. Você ia gostar dela bastante. Ela trazia a meia de lã que ela fazia. Ela trazia a blusa. Eu não conheço pessoa mais generosa do que foi a minha mãe. Então, esses valores vêm, né, realmente da família, da onde surgiu. E o meu pai e a minha mãe, naquela época, construíam um patrimônio, né? Só que, realmente, quando os dois se foram, e eu, talvez lá nos anos 90, 2000... precisava da Macaulay, do Emanuel. E era uma família em construção. Então, assim, te respondendo, não, eu não acho que quem conquistou não é generoso. Eu acho que ele é generoso, talvez mais ou menos, aí vai depender muito da onde que está inserido. Porque eu também conheço pessoas que têm, são herdeiras, que são maravilhosas. E tem outras que também que nem aparecem. E tem outras que vocês veem por aí e falam, poxa, está se disponível. A gente estava agora há pouco mostrando ali um Instagram de uma dessas pessoas, o Luciano, né, se expondo, né? Eu não faria, né? Por quê? Né? Não tem necessidade, né? Alguma coisa que a pessoa tem é dela, mas ela não é uma pessoa má, mas cada um é cada um, né? Então acho que a resposta é valores. Boa, perfeito. Valores. Eu também concordo com isso. Acho que são valores. A gente entende, né, que a dificuldade... E a gente vai voltar no início da nossa conversa, que é a parte...
cultural e educacional. Sim. O Brasil é um exemplo assim maravilhoso disso. Você vem mais para o sul, né? Que você tem uma colonização europeia que passou por dificuldade, Sim. passou fome, Sim, passou eu guerra, ia nesse ponto aí, realmente. passou por guerra, Mas passou por frio. Esca- Às vezes não é nem escassez, ser né? aí não é nenhuma questão de generosidade só, mas a questão da pessoa não quer voltar a ter aquilo. Por mais que ela já tenha Exatamente. superado, Quando ela você tem a já dimensão passou, do que é ela dor, sabe né? o que é essa dor. a gente tem sabe como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. É verdade. Entendeu? Então, assim, vai muito nesse ponto. O cara Sim. que passou dificuldade, normalmente ele dá mais valor. Quem né? passou frio sabe como é bom ter uma casa aquecida, não é? Entendeu? Então, assim, não dá pra você... Né? Então, tudo passa por essa questão cultural, educacional e etc. Né? Eu já vi grandes ricos sovinas e já vi ricos extremamente... não tão Generosos, ricos, extremamente generosos. Sim. Quem tá certo, quem tá errado? Eu acho que não tem certo e errado, né? Acho que o que tem são valores e que você vai... Me fez lembrar, eu morei muitos anos na África e teve uma época que tinha um gerador muito ruim, ele só bancava a geladeira e lâmpada e acabava a luz todos os dias por algumas horas, às vezes mais tempo. E depois tive a oportunidade de ter casas que tiveram geradores melhores, que daí você não passava, né, nada de ruim, porque acabava a luz, ligava o teu gerador, tá tudo bem. Mas quando eu saía, eu ficava muito tempo lá, daí quando eu saía da África e eu ia para qualquer lugar, como por exemplo Curitiba, e eu acendia, eu botava meu dedo no interruptor e a luz sempre estava lá, eu sentia isso é um milagre. E quando a gente pensa quantas pessoas que nunca tiveram essas privações Sim, não são gratas por elas apertarem um botão e não precisar ter um gerador dentro de casa. Às vezes a gente esquece disso, né? Que como dá uma dimensão para a gente passar um pouco pela escassez para a gente valorizar, né? E tem a coisa, Forte, coisa né? da gratidão também. Eu acho que Pô, em bem algum lembrado. momento a pessoa se sentir grata realmente, mesmo que tenha passado. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar. Há uns anos atrás eu estive numa cidade no norte da China e cheguei numa cidade pequena e o nosso fornecedor nos hospedou nesse hotel e tal, por conta dele e tal. E era um hotel luxuosíssimo, talvez o mais luxuoso que eu já fiquei na minha vida. O hotel era incrível. Então o lobby do hotel era uma coisa gigante, todo feito em pedras de jade, todo. Quer dizer, o cara gastou uma fortuna. Tinha esculturas maravilhosas, era incrível, realmente era incrível. E luxo absurdo. E eu estava olhando na recepção o valor da diária e eu falei, pô, mas não pode, é muito barato não é proporcional ao luxo. pelo luxo todo, né? Os quartos eram incríveis, o hotel era incrível, absurdo. E aí nós marcamos com esse fornecedor, marcamos de jantar no restaurante do próprio hotel. Então chegamos lá, um restaurante super luxuoso também, um salão enorme assim, muito luxuoso, sentamos, mesa redonda, e logo que a gente sentou, o garçom veio e começou a servir uma cumbuquinha com uma espécie de uma quirera para cada um. E eu não entendi aquilo, porque o restaurante era uma coisa incrível, com pratos maravilhosos. Eu falei, pô, mas por que o cara vai trazer essa quirera? Né? E eu não aguentei. Eu perguntei pro anfitrião, né? Eu perguntei, pô, perguntei para ele, pô, escuta, a gente não pediu isso. Eu vi que tem pratos incríveis, o hotel é incrível, o restaurante é incrível. Por que eles estão servindo? Parecia uma água suja, assim, esse negócio. Ele falou assim, porque essa cidade aqui, no inverno, é muito fria. E durante décadas, essa sopa aqui, ela é feita com casca de uma árvore que tem nesta região aqui. E durante décadas, essa casca dessa árvore era a única coisa que as pessoas aqui tinham para comer. Então, eles fazem questão de todas as refeições, eles servem aquilo para que eles nunca se esqueçam de onde eles vieram.
Sensacional. Então, Sensacional. isso para mim passa por essa questão Que história bonita, né? da Que corte generosidade e Pô, da gratidão da que você gratidão falou. de você saber de onde você veio. E de não esquecer isso, de preservar essas memórias, né, E Luciano? aí vem uma outra explicação Olha que que eu legal a achei gente incrível. ter, né? Por que a diária desse hotel Era era mais desproporcional? Porque Ao lucro. esse hotel era o legado. O dono desse hotel, ele tinha sido muito pobre. E ele ficou muito rico. Então ele construiu esse hotel o mais luxuoso que poderia ser e oferece tarifas porque o objetivo dele não é lucro. Essa, na realidade, é o legado dele para a cidade. Pô. Então, realmente eu gosto de contar essa história porque Sim, eu tenho tudo isso aí gravado, Simplifica. fotografado e tal, porque é uma coisa que eu nunca esqueço. Porque se e tirarem- toda vez que eu tenho oportunidade de Tirarem falar sobre tudo isso. que a gente tem, né, de conquistas materiais, bem verdade, o que sobra da gente é a própria memória, as lembranças, os Verdade. afetos, os Sim. relacionamentos, né? Então, pô, isso daí é uma coisa que tem uma riqueza muito grande. Por isso que é importante Essa é a desenvolver um verdadeira senso de riqueza, acreditar é que ninguém que pode te aquela tirar, questão, né? assim, ninguém consegue tirar da ninguém gente, consegue. né? Pô, A e gente acho que isso volta lá no... Papo bom. Essa perguntinha Vamos mais foi- uma? Vamos mais uma, vamos lá. Vamos lá pra gente fazer mais uma perguntinha. Viciou na Gostou, pergunta. gostou. Gostei desse depois negócio. Leva a caneca depois. Né? Dinheiro mal distribuído destrói mais do que a falta dele. Concorda? Pô, O dinheiro E mal aí? distribuído seria dinheiro que, assim, às vezes você aplica todo o teu patrimônio num único tipo de investimento, por exemplo. Seria um dinheiro mal distribuído, seria aplicar tudo numa coisa só? O dinheiro mal distribuído a pessoas erradas. Sim. Eu acho que quando a gente Como é fala que é de aquela dinheiro frase mal lá distribuído... dos ovos, tem uma que usa então, no a gente mercado fala de financeiro. dinheiro mal distribuído, é uma questão muito do... A gente ouve, né? Principalmente no mundo de investimentos, assim, olha, você nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Perfeito. Né? Assim, nessa aquela cesta... Sei, Putz, sei. você, né? Se você derrubar aquela cesta, você perde todos os ovos. E aí eu entendi. brinco com os meus clientes, né? Principalmente no Brasil, a gente não tem uma cultura de diversificação de investimento muito grande. Talvez porque somos uma democracia muito recente, com uma cultura de investimentos, né? O dólar é dólar desde 1700. Quantas moedas o Brasil já teve Sim. até chegar ao real, que tem 30 anos? Sim. É verdade. Né? Assim, o quão novo a gente é dentro disso. Eu falo assim, a gente precisa diversificar. O brasileiro não tem a cultura, por exemplo, de investir fora do Brasil. Até porque isso há muito tempo, há muito pouco tempo, era só para os ultra ricos. Hoje, você investe $10. Sim. Sim, você pega R$100, você consegue investir fora. Sim. Aí eu falo assim, a gente tem que fazer. Nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. E nunca coloque todas as cestas dentro da mesma carroça. Porque se a carroça virar, Sim. você perdeu todas as cestas. Do mesmo E jeito. tem uma outra coisa também, Entendeu? E tem uma outra coisa também que as pessoas também precisam saber. Muitas vezes o cara vai no gerente do banco, por exemplo, ou vai no banco e vê, tem uma cesta de investimentos. Geralmente essa cesta de investimentos é aquilo que é bom para o banco vender. Nem sempre é aquilo que é bom para a pessoa fazer, não é? Para o cliente. Aí entra, né? interesse, Entram os né? conflitos de interesse, entram, enfim, né? A forma como o brasileiro investe, isso é legal para a galera entender, né? A forma, como o investimento é vendido no Brasil, né? Que você cansa de escutar, investimento, como é que é? Assessoria sem custo, investimento sem custo. Gente, Sim. você acha realmente Instituição de que eu caridade. tô sentado lá trabalhando de graça? Sim, Não tem como. Claro que não. Eu vou viver de quê? claro. Né? Agora, tem que existir um alinhamento de interesses, né? Sim. Você não pode chegar lá para comprar uma moto e eu te vender um trator, cara. Isso não faz sentido. Claro. Não tá fora do teu Sim. perfil, né? Só porque o trator é muito melhor para mim. Sim, e claro. não é o que... Ou porque eu tenho e não uma vai cota, atender, eu tenho uma cota para bater. não né? vai Eu preciso atender. vender esse trator. Exatamente. Não. Então, assim, aí a gente vai falando desse amadurecimento do mercado, né? Nos Estados Unidos existe, por exemplo, a figura do advisor. O cara te cobra um percentual em cima do patrimônio que ele está gerindo Ok, E ele vai te dar os e conselhos. ele vai
orientar. te cobra, mas ele vai alinhado com seus interesses. Ele é o seu advisor. Sim. Ele vai lá no banco, ele vai falar assim, olha, o meu cliente É um tem um personal. perfil assim, um negócio assim, e ele quer isso. Então, você já consegue fazer isso no Brasil. Os family offices, a McCloud, a gente já faz isso para o nosso cliente. Perfeito. Né? É o que a gente chama de forma fiduciária. Né? Então, eu te cobro, mas isso é uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura, porque o brasileiro não está acostumado com isso. Ele acha que realmente aquilo é de graça. Ele fica, gente, Claro. né? Então, Você cobra pelo teu serviço, mas você tem a Exatamente. responsabilidade de entregar um resultado. E aí você cuida do interesse do teu cliente. Do Você não teu está cliente. preocupado Você se o não tá- banco eu tem não tenho meta para bater. Eu não tenho meta. Claro. Não tenho meta E para o bater. resultado alinhado com o cliente. Claro. Entendeu? com Hoje, certeza. os bancos, as corretoras, em alguns momentos, eles botam produtos para a gente levar para os nossos clientes. Uhum. E aí, Quando você vai avaliar uma empresa, eles, né, um escritório, né, uma empresa moderna, uma empresa que realmente está... faz um comitê. Bom, esse produto aqui é bom. Ele é bom. Uhum. Né? Então, tá bom. Se ele é um produto bom para o meu cliente, quem dos meus clientes tem o perfil para esse produto? Perfeito. Exatamente. Né? Porque, assim, Entendi. tudo é uma questão de perspectiva mesmo. Claro. Entendeu? Claro. Acho que... É o fator humano. Né? Exatamente. É o fator de você conhecer o seu conhecer conhecer o que você está Não fazendo. adianta. E se conhecer, né? vai O sofrer, cara que está né? investindo, ele tem que se autoconhecer. Sim. Porque O cara muitas vezes que não lida bem com perda financeira, por exemplo, Exato. ele não pode ir para um investimento de risco porque ele vai morrer cedo. Sim. Né? Não, e tem os que acham que são muito suscetíveis a risco. E não são. A gente teve Eu entendi. A gente teve uma coisa que foi a pandemia, Sim. aonde eu brinco que eu vi vários leões virarem gatos. Né? Não, eu gosto de risco, eu quero investir nisso, eu quero fazer aquilo. Eu falo, cara, não é bem assim. veja Você só tá olhando, né? Você nunca passou por uma crise. Enquanto né? tá em céu de brigadeiro. Exatamente. Então, todo mundo é leão, enquanto, né? Aí, quando o bicho pegou, não, mas... Eu falei, cara... Agora, paciência. Entendeu? Exatamente. Só uma Agora palavra, espera. acho que talvez ali, mano, para complementar, encerrar ali, que eu imagino que o Fernando ali, nós estamos no nosso tempo ali, tempo. Acho que assim. tempo? Não, a frase aí. Que na você leu, frase, vai. eu acho que as pessoas são muito imediatistas. Então, a partir do momento que você São. realmente você acaba distribuindo mal, então tem umas pessoas que. Tem clientes, dando casos, que vão lá e ganham 1 milhão. 600 mil, 300 mil. Ganhou 20 mil. E no outro dia ele quer ganhar mais 20 mil comprando uma ação na bolsa. Uma opção. Comprar Bitcoin. Milagrosa. Nós vamos fazer lá recomendações. A gente vai dizer que o Bitcoin é uma forma, no banco lá, fazer algum investimento, mas um percentual. Então vamos pôr um percentual disso, é teu perfil. E se isso acontecer, você vai aguentar? Então eu acho que a palavra ali, que talvez se as pessoas que estão ouvindo, pensem no tempo, pensem no prazo, principalmente os mais jovens, né? Os mais jovens que vão ter E no tempo. seu objetivo E no seu também, objetivo porque os de vida, objetivos né? são diferentes. A Perfeito. distribuição, vamos falar de dinheiro distribuído. A distribuição tem muito a ver com perfil, tem muito a ver com idade. Ciclo de vida, então. O ciclo é total. Por exemplo, se você tem 20 anos, você concorda que você tem os interesses. mais suscetível a erros do que se você tem 50? Ok. Assim, eu com 20 anos eu tenho muito mais tempo de ganhar dinheiro Sim. do que com 50. O cara com 50 anos ele tem muito mais que preservar do que, vamos dizer, tentar arriscar. E já um cara de 20 anos ele pode ter um pouco mais de risco numa carteira porque ele tem tempo para recuperar. Pra fazer ele uma tem manobra tempo, se as coisas não derem certo. entendeu? Entendi. Para aquele, talvez para aquele investimento que ele vai fazer amadurecer e ele conseguir chegar no objetivo dele. Só como curiosidade, para vocês, não sei se vocês sabem, sabe como se calcula o nível de exposição a risco nos Estados Unidos? Essa é boa. Não. Considerando aí a taxa não é de uma juros, regra, né? Não é uma Sim. regra, assim. Obviamente é uma realidade diferente da nossa. O mercado americano, por ter um juros histórico baixo, o americano ele investe muito no mercado, ele investe muito nas empresas, né? Então, assim, você tem muitas ações e tal. Assim,
você investe em economia real, né? Que é diferente do Brasil, você ficar com dinheiro parado lá num título público e tal, você vai ter uma rentabilidade hoje Uma de, poupança com a Selic 15% ao ano. Sim. Né? Hoje você tem 5,5% nos Estados Unidos, que é a máxima histórica da taxa de juros americana. Então, 100 menos a idade. Então, se tu tem 20 anos, você tem 80% do seu dinheiro em bolsa, vamos dizer assim, Ok. né? E 20% do negócio. E assim, e quando você vai envelhecendo, então, essa é uma conta. Vai Eu sempre equilibrando. tento trazer esse raciocínio pro nosso... Fica um porque, raciocínio fácil. eu quero ser... Chega lá um cliente de 60 anos, pô, juntou dinheiro a vida inteira, não sei o quê. Não, agora... 100 menos 60. Agora não é hora de arriscar. Agora pô. não é hora de arriscar. Agora vamos preservar esse patrimônio, né? Vamos... Então, a gente sempre tenta ter essa visão mais conservadora. Assim, o princípio básico é você ser mais conservador com o seu cliente. Perfeito. Olha só. Gente, nós vamos ter que encerrar, mas eu gostaria de... Como é que as pessoas chegam até vocês? Quem quiser procurar a MacLeod, como é que faz para encontrar vocês? Bom, a gente tem o nosso site, né? macleod.com.br. A gente está no Instagram, no macleod.você. VC, né? VC. VC. Você abreviado? Você desculpa, abreviado, ponto que é VC. Aham. Exatamente. Viu que eu não sou muito do merchandising. Não, é você mesmo, é que é abreviado, a gente escreve VC. A gente tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em São Paulo, tem escritório aqui em Curitiba. Mas eu acho que hoje a forma mais fácil de encontrar com a gente é através das nossas redes sociais. Quem quiser Então, saber mais, então, quem quiser saber aprofundar mais, esse papo. contato. Isso, entra lá, Se manda quiser, depois uma deixa aqui embaixo mensagem. com o telefone. Com o Isso, e-mail, a nós gente vamos, coloca aqui. nós botar vamos na deixar legenda aqui lá, embaixo, né? então deixa. Clica no... Muito bem. Eu acho que é uma forma de falar com a gente e não tem tamanho de patrimônio, não tem idade, não tem nada. A gente Quer tá lá aqui, só conversar, bater um papo, vamos pegar lá. uma Eu ideia. acho que o nosso maior valor é conseguir fazer as pessoas investirem, cuidarem do seu patrimônio, multiplicarem, né, o seu patrimônio de forma segura, de forma assim, constante e enfim, conseguir perpetuar o seu patrimônio. Veja só, Maravilha. eles que trabalham com isso e já gerenciaram patrimônio de gente que tem muito, que conquistou muito na vida, eles não vêm aqui dizendo que vão aumentar, vão multiplicar, não, cara, precisa de profissionais para manter. Então você veja como que é, às vezes a gente tem a ilusão de achar que é tudo muito fácil e que qualquer um consegue ganhar dinheiro com investimento e tudo mais. Então acho que é uma grande lição aqui que vocês E deixam nesse pra gente. Instagram, Luciano, é interessante, quem puder seguir, entra lá e segue. Também segue o The House Talks, né? Todo mundo aqui seguir. Sempre tem algumas uns tips, algumas dicas ali, algumas orientações. isso é interessante. É uma educação. Que bom. Então a gente sempre está colocando algo que serve para que alguém está ali passando no momento. Então segue que vocês só de estar ali já vai ter uma educação tem muito ali conteúdo bacana, lá, legal. Maravilha. Então, você que nos assistiu, Pô, valeu espero mesmo. que tenham gostado. E qualquer dúvida, quer saber mais a respeito de como preservar seu dinheiro, como quer ampliar o seu dinheiro, procure a MacLeod, converse com o pessoal. Eles, eu tenho certeza que vão atender vocês muito bem. E depois comenta que veio daqui do The House Talks. E vocês se livraram de outras perguntinhas Pois é, aqui, o Fernando polêmicas preparou, que o Fernando estavam Tem que vindo fazer aqui. um segundo Pô, bate-papo mas, aí gente, pra com gente certeza, fique vamos fazer fazer. todas Vamos essas... furando aí, a gente Não, volta, mas vocês guarda, podem vir à guarda. vontade. Fernando, obrigado. Vamos lá. O vocês parceiro dois, Fernando aqui, Tamo junto aqui, né? o Fernando Esse sempre traz umas ideias sempre diferentes. traz né? umas ideias. Mas Então, sabe, obrigado, Luciano, é que o Luciano é uma pessoa inspiradora e que é uma característica dele de sempre criar um ambiente favorável, inspirador, assim. Eu acho que como vocês também inspiram pessoas, ver vocês falando de investimento, de tudo, dá um gosto tão bom. A gente falou com educadores, falamos com pessoas que têm patrimônio, aquelas que querem buscar, aquela que é assalariada, aquela que, destruiu a vida porque não soube como resolver, mas tem um recomeço sobre risco. Então, como a gente aprende. É isso aí. Você é o cara. Valeu. Obrigado, Fernando. Tamo junto. que Manuel, agradeço, obrigado gente. por Valeu. vocês terem vindo. Obrigado, Luciano. Juliano, Obrigado, muito obrigado. Foi um Pô, prazer tamo junto. conversar com vocês Pô. aí. Espero que em breve a gente possa se encontrar de novo. Parabéns pelo programa, tá sensacional. Muito Eu obrigado. sou um dos primeiros ali que quando a gente teve o Muito Luciano. obrigado, Pô, muito obrigado. E você, sempre se prazer. gostou, não deixe de seguir @The House Talks Boa. e @The Curte, House comenta. Curitiba. Nós estamos gravando de dentro do estúdio da The House Curitiba. E aí no The House Curitiba você também acompanha a programação da casa, os shows. E
acompanhar mais a respeito do nosso trabalho. E vem aproveitar a vida aqui também, porque não adianta só ficar ganhando dinheiro, não. Tem que vir também aproveitar e transformar em momentos, né? Com certeza. E aqui é um bom lugar para fazer isso, aqui na The House. Valeu, obrigado, Boa, gente. valeu, Muito obrigado. Um abraço. Boa. The House.